as nossas crianças ao abrigo municipal Frei Bruno lá de Joaçaba. Dessa forma, ante o princípio da economicidade e da eficiência, entende-se necessária a realização deste convênio. É bom lembrar também que nos anos anteriores já se firmou convênios do mesmo objeto entre os municípios. Na lei número 2.281 de 2014, lei número 1.956 em 2010 e lei número 1.707 em 2008. Então, nós temos aqui a minuta do termo do convênio, se alguém quiser dar uma olhada, as leis que implantaram o abrigo Frei Bruno no município de Joaçaba, a lei que aprova o regimento interno do abrigo municipal Frei Bruno, provando, mais uma vez, a legalidade dessa instituição. É de suma importância para que nós possamos abrigar nossas crianças em risco social, o convênio seja realizado com esse abrigo Frei Bruno, sendo o mais próximo que nós temos aqui, e seria o mais barato também para o município. É bom lembrar também que as crianças ficam internas por um período que for achado necessário, e elas são atendidas por psicólogos, assistentes sociais, tendo um café, almoço e janta, e sendo num local digno para que possam ser reinseridas ao nosso convívio social. Serei, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço, vereador James. Em tempo, cumprimento ao Michel, da Rádio Tropical, seja bem-vindo. Passo a palavra à vereadora Paula, que faça a defesa sobre suas proposições. Obrigada, senhor presidente. Então, eu trago uma indicação para deliberação em plenário, propondo ao chefe do Poder Executivo que estude a viabilidade de, junto com o Departamento de Trânsito, ou a Comissão Municipal de Trânsito, estudem a viabilidade de construir uma lombada física horizontal na rua Luiz Balestrin. Observa-se que, por ser uma rua que há um grande trânsito de carros, e crianças brincam na rua, há bastante incidência de veículos que passam em velocidade incompatível com aquela via. Então, é um pedido de alguns moradores daquela rua, solicitando que seja analisado com atenção essa questão. A indicação ao Executivo número 034, então, propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal que proceda com melhorias necessárias no parque e na quadra de esportes João Ribeiro, localizada na esquina da rua Costa e Silva, com a travessa 1º de Maio, no bairro Vila Nova, aqui no nosso município. Então, também é um pedido dos munícipes que ocupam aquele espaço, um ponto de encontro de jovens, crianças e adultos, e que observa-se que há uma série de melhorias que precisam ser feitas. Então, é um pedido também da comunidade, e encaminha essa indicação ao Executivo para que analise a viabilidade de proceder com essas melhorias necessárias. E também a indicação executiva número 034, também é um pedido das pessoas que utilizam aquele espaço, o qual solicitam, então, que seja feita a manutenção dos refletores instalados atrás do ginásio municipal Walter Roque Cavalete, a fim de facilitar a visibilidade no período noturno das pessoas que utilizam o estádio municipal Jorge Luiz Ferretti para a prática de atividades físicas, bem como para caminhadas em período noturno, como foi falado. Então, isso é um pedido de quem utiliza aquele espaço, que às vezes quer praticar atividades físicas mais tarde. Então, tem ali, já tem os refletores instalados, provavelmente agora precisa só proceder com a manutenção. Não sei se já não está organizado para ser feito esse trabalho, mas como foi um pedido das pessoas que utilizam aquele ambiente, trazemos e encaminhamos ao Poder Executivo que analise também a possibilidade. Peço aí o apoio dos colegas vereadores nas 3 indicações, e agradeço a atenção. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Paula, e neste momento passamos para os líderes de bancada. Passo a palavra ao vereador senhor Antônio Barbosa, líder da bancada do PT. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, os demais vereadores, a vereadora Paula, assessoria desta casa, doutor Udim, a doutora Fernanda, que o companheiro da imprensa, o Jussiel, o Rodrigo, Michel, Rodrigo, a dona Bastiana, a sua família estão aqui presentes. Então, fico à vontade que a casa é nossa. Então, assim, com relação ao projeto de lei, pelo jeito é um convênio combinado com a
com o convênio com Joaçaba, né? E então, nós, se é para o bem do município, claro, vai baixar para as comissões, né? Então, a gente vai estar estudando melhor, mas a gente sou favorável. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Antônio Barbosa e passo a palavra ao vereador William Valmor Tortelli Vieira, líder da bancada do PSDB. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, vereadora Paula, doutor Odin, doutora Fernanda, o nosso público aqui presente e todas as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Quanto ao projeto do Executivo, é um convênio entre o município de Água Doce e o município de Joaçaba para a manutenção do abrigo Frei Bruno. Vai ser um repasse de 2,5 salários mínimos, então, pelo que a gente sabe, até o momento a gente tem 2 crianças lá, então são 5 salários mínimos. Eu acho nada mais justo que as prefeituras que têm as crianças lá ajudem a manter. É que nem aqui na Água Doce a gente tem o CAPS, que também os municípios da região ajudam, então nada mais justo que a Água Doce também ajude o Frei Bruno também. Será isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador William e passo a palavra ao vereador Vanir Puton, líder da bancada do PR. Cumprimento o público aqui presente, presidente desta casa, em seu nome, meus colegas vereadora, vereadora Paula, doutor Odin e a doutora Fernanda. Quanto ao projeto de lei, né, já não tem mais muito o que comentar. Né, aí esse convênio já há muito tempo, né, ele vem sendo feito com o Frei Bruno de Joaçaba, né, e para ver como custa caro, né, essas crianças aí com risco social, né. 2 salários e meio por criança não é tão pouco assim, né. Claro que se a gente tem eles por aí meio à vontade, daqui a pouco piora a situação, mas enfim, para o município ele acaba custando caro, mas tem que manter o convênio, né, porque eles também lá, eles têm despesa, né, no Frei Bruno, né, eles têm essas despesas, mas tomara que o município de Água Doce pague só um salário mínimo, mas que não tenha nenhuma criança, mas sou favorável sim ao projeto. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir e passo a palavra ao líder do PP, vereador senhor Jorge Rony Aslinger. Obrigado, senhor presidente, o qual quero cumprimentar, em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, a vereadora, doutor Odin Gustavo, doutora Fernanda, que nos assessoram, a imprensa, através do Michel Martins, Rodrigo Gatelli, servidor público municipal, Dona Sebastiana e a sua família, sejam todos bem-vindos. Temos apenas um projeto, né, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual, então, se trata do convênio de cooperação financeira entre o município de Água Doce e o município de Joaçaba, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social para manutenção do abrigo municipal Frei Bruno. Esse abrigo, então, visa, então, acolher essas crianças ou adolescentes em situação de risco social, né, sendo do município de Água Doce, sendo que esse abrigo, conforme já foi apresentado, né, ele está apto, então, a receber essas crianças que se encontram em situação de risco social, sendo, né, um salário mínimo, se não houver nenhuma criança do município, né, o município, então, colabora com esse salário mínimo mensal e, havendo crianças, então, sendo 2 salários mínimo e meio por criança atendida do município de Água Doce, sendo que é um convênio que já existiu, né, no passado, e como foi frisado, hoje tem 2 crianças sendo atendidas, então, pelo abrigo Frei Bruno. Esse projeto tem o meu apoio, né, e podem contar conosco. Seria isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jorge e deixo a palavra livre aos demais vereadores que ainda não se manifestaram.
Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, encerro assim o pequeno expediente e passamos para o grande expediente. Deixo a palavra livre aos vereadores. Vereador Vanir. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de fazer um comentário. A sessão passada, então, houve a rejeição, né, daquela emenda da bancada do PR. Ninguém é obrigado, mas é importante, como agora tem pessoas, além do público que está aqui presente, pessoas que nos assistem, né, que quando se votasse contrário, alguém das bancadas justificasse, entendeu? Até para as pessoas que estão assistindo saber, mas por que foram contrário? É muito fácil a gente levantar o dedo e dizer que é contrário, mas as pessoas, às vezes, elas não entendem por que a bancada do PR quis que fosse dessa forma e os que votaram contra, né, às vezes não estiveram acompanhando o projeto, né, sabessem por qual a justificativa de quem votou contra. Eu, por exemplo, sempre quando voto projeto contra, eu gosto de justificar por que estou votando contra. Isso eu acho é bastante importante para as pessoas que nos assistem, mas ninguém é obrigado também, né? Eu acho só importante para quem nos assiste. Também gostaria de me dirigir ao líder do governo, né? Gostaria de saber, né, que ele nos trouxesse informações sobre as máquinas, ou a máquina que foi financiada e já passou os projetos o ano passado pela nossa casa, e até o presente momento a gente não vê nem a máquina nem o caminhão por aí, se tem acontecido alguma coisa nessa situação. Também ao líder do governo saber dos leilão, que o ano passado parece que não deu certo os leilão, mas agora já estamos passando, já íamos para o 5º mês, né, deste ano, e também a gente não vê falar. E eu teve em visita a semana passada no galpão lá, a gente ainda vê aquelas máquinas e carros, enfim, naquela situação lá, né? Eu acho que seria muito mais aproveitado se fosse vender e com esse valor adquirir outras máquinas. Também não posso falar, não sei qual é o motivo, né, que não está acontecendo o leilão. Também, senhor presidente, não é para reclamar, entendeu? A gente já ouve pessoas que estavam falando, não por nós vereadores, na sessão hoje começou às 19h15. O ano passado também elas eram acostumadas a começar atrasado. Por mim, tudo bem, mas às vezes quem nos assiste começam a reclamar. E se a gente olhar no regimento interno, realmente a sessão são às 19 horas. Né? Só para fazer esse comentário. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Vanir, deixo a palavra livre aos demais vereadores. Vereador Antônio Barbosa. Com relação às indicações da vereadora Paula, entre as três indicações, que a primeira seria a questão da lombada, que na rua Luiz Balestrin, e a lombada física, e também sobre a questão com a melhoria necessário por o parque da quadra do esporte, localizado ali no bairro Vila Nova, e também sobre a iluminação, os refletores lá aqui atrás do ginásio, que abrange lá para o campo de futebol. Então eu não sou nada contra o vereador, sou a favor, porque se não está em condições de poder dar utilidade para a população poder usufruir, então nem vale a pena nem ter. Então vamos tentar melhorar e da minha parte sou favorável. Gostaria também, senhores vereadores,
aqui poder registrar, por exemplo, hoje é dia do índio. É um dia muito importante. É hoje, né? Não foi dia 19? É. Mas eu gostaria de aproveitar esse dia de hoje para poder nós conversar. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, segundo os historistas, tinha mais de 5 milhões de índios. Hoje não se fala mais em milhões de habitantes de indígenas. É milhares. Eu não sei aqui aproximadamente quantos milhares de índios que existem, mas não tem mais milhões no Brasil. Eu não sei se houve uma epidemia que acabou morrendo de doença ou o que foi que aconteceu o sumiço dos índios. Mas vamos comemorar com aqueles que estão aí. Também quero trazer aqui a questão do dia do Tiradentes, que é dia 21. Dia Tiradentes foi morto, enforcado, pois a história diz que não era bem aquilo que ele tinha feito, que merecia enforcamento. Mas tudo bem. São coisas que passam para a nossa vida e que acontecem na história da humanidade e também por nós. E então a gente só tem a agradecer aqueles que passaram e fizeram alguma coisa por nós. Então a gente sabe que a história também diz que, só na questão dos índios, que os índios o Pedro Álvares Cabral não descobriram o Brasil. Na verdade, não é verdade. Eles só se aproximaram do Brasil para poder continuar a questão do progresso. Mas o Brasil já era descoberto pelas pessoas indígenas que moravam aqui. Tá, talvez botaram o nome, né? Colocaram o nome, mas não que descobriram. Já tinha gente descoberto essa terra. Gostaria também de poder deixar aqui uma pequena reflexão entre nós, que nós, senhores vereadores e vereadora, os assessores desta casa, os participantes, hoje é nós que estamos fazendo essa história. Amanhã, depois, pode ser outro. Então, eu peço sempre que nós possamos estar fazendo o melhor e sempre com cabeça fria, com condições de poder dizer sim ou não para essa casa ou para o nosso município. Nunca se precipitemos em nada. Quando não dá, não dá. Quando dá, vamos fazer. A gente está vendo muitas coisas assim quanto ao nosso município. Pessoas procurando, outros assim se indignando por vários desentendimentos, não aceitação. Então, se nós puder fazer alguma coisa de bom ou de melhor, vamos aproveitar, porque amanhã ninguém sabe. E o que nós fizer vai ficar registrado. E também, se nós não fizer nada, também vai ficar registrado, que nós não fomos ninguém para o nosso município. Mas eu acredito muito na força e boa vontade dos meus colegas vereadores, para que esse mandato seja um bom mandato que atenda aos anseios da população. Então, seria isso as minhas colocações. Pensando num histórico municipal, e queira ou não queira, a nossa vida é essa, o nosso compromisso é esse, portanto, não tem ninguém que vai substituir nós, a não ser que Deus livre aconteça uma outra coisa diferente, se não é nós, e vamos fazer um trabalho de parceria, de união, de corporação, de poder nós fazer uma socialização em todos os nossos trabalhos. Eu deixo essa mensagem para todos nós
e que nós possa, no final, comemorar nossas vitórias. Seria isso, senhor presidente, lhe agradeço, devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Antônio Barbosa. Em tempo, cumprimento a Elioberto, sua companheira. Obrigado pela presença. Passo a palavra ao vereador Agenor José Niquete. Eu quero cumprimentar o senhor presidente. Em seu nome, se me permitir, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a vereadora Paula, doutor Udim, doutora Fernanda e todas as pessoas aqui presentes. Eu desejo que levem um abraço de Deus. O projeto, que é convênio com Água Doce e o Frei Bruno, sem dúvida nenhuma, que as crianças carentes que muito necessitam, sermos de acordo o projeto, sim. Vai ser baixado as comissões, mas nós já somos de acordo ao projeto. As indicações da Paula, 3 indicações, né? Paula está dando bastante serviço para o executivo, né? Que bom. A primeira, número 33, viabilidade de construir uma lombada física horizontal na rua Luiz Balestrin. Também, isso é muito importante, que isso é sempre para tirar os acidentes e não deixar que aconteça alguma morte, algum acidente. E aí sempre tem criança brincando mesmo. Somos totalmente favoráveis na tua indicação, Paulo. E também as melhorias no parque da quadra de esporte João Ribeiro, localizada na esquina da rua Costa e Silva, também, sem dúvida nenhuma, somos de acordo com a tua indicação. Também gostaria que na frente do posto de saúde, na frente da farmácia, ali onde foi tirado ali que tinha academia, também ali teria um lugar para fazer uma limpeza, uma pintura, que está na frente do povo, e seria bom que desse uma olhada naquele local. A outra indicação, também é o número 35, a manutenção dos refletores instalados atrás do ginásio de esporte, do Walter Roque Cavalete, sem dúvida nenhuma. Paula, ali tem bastante os idosos que vão caminhar fazendo as físicas, aí seria importante que tenha iluminação também. Somos totalmente favoráveis. Também gostaria de fazer um pedido ao líder do governo, para o vereador James, de novo, James, naquela estrada ali que sobe na mesma estrada que sobe aí nos clotes ali, que sobe para o lado do Rossi, para o lado dos Tuígo ali para cima. Fizeram um servicinho lá, mas ficou assim mesmo, 2 bueiros trancados e mais alguma coisa. Mas, em final, não vamos ficar batendo muito em cima da mesma tecla. Isso aí ficou um buraco em cima da ponte também, para dar uma olhada. O que eu quero pedir mesmo é para cima, no que sai do mato ali para cima, uns 100 metros, tem umas pedras no meio da estrada. Isso, inclusive, é pedido do Rossi. Ali tem uma máquina que está trabalhando para o Valdecir Tortelli. Ela tem um rompedor e tem tudo. Tem umas pedras ali que, passando por cima da pedra, aí desvia de não bater embaixo do carro. Se não passar em cima da pedra, não tenho que passar sem bater embaixo do carro. Que eu estava sábado lá, inclusive, um carro quase arrancou a caixa de um carro lá. Mas seria isso, dar uma olhada e conversar com a administração. Se eles não arrancar essas pedras, se eles autorizassem, os próprios agricultores ali, o Rossi, essa turma, eles vão pegar aquela máquina e manda ali, é 1 hora de serviço, não leva 1 hora de serviço. Só que teriam, se eles autorizam ou eles vão fazer esse serviço, que aí ficaria bom para esse pessoal que passa aí a todo momento, e as pedras estão lá para ver mesmo, é umas pedras que se tira uma vez só e vai acabar a complicação. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Agenor e passo a palavra ao vereador Jorge Jones Linger. Obrigado, senhor presidente. Em tempo, quero cumprimentar nosso ex-vereador Elioberto Marcel Ramos, sua companheira também,
aos nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook, se sintam todos cumprimentados. Se tratando um pouco da indicação que deu entrada nesta noite, a fim de proceder com melhorias necessárias no parque e na quadra de esporte João Ribeiro, localizado na esquina da Rua Costa e Silva, com a travessia 1º de Maio, no bairro Vila Nova, eu vejo que essa quadra, na situação que ela se encontra e da maneira que foi feita, não se tem muito o que fazer, né? Tem que, na verdade, se for, vai ter que desmanchar ela toda, fazer todo um sistema de drenagem, né? A gente vê que com qualquer chuva que der já está toda alagada e é bem pouco aproveitado por parte das crianças, dos adolescentes daquele bairro, sendo que ela foi feita meio a toque de caixa, né? Sendo na gestão 2009 a 2012, né, foi feito meio a qualquer jeito, né, no nosso modo de falar. Então, é uma pena, né? Então, é bem difícil daquelas crianças, daqueles adolescentes fazer uso daquele local, né? Então, essa é a ideia aqui lançada, a sugestão, né, que se remova essa quadra e faça novamente com um sistema de drenagem para um bom uso daquelas crianças do bairro, que realmente é o que eles querem e o que eles precisam para poder, então, se divertir, fazer prática de esporte e tudo mais. Temos um convite aqui nesta casa a respeito da solenidade da Frente Parlamentar da Suinocultura, que acontecerá no dia 23 de abril de 2019, às 17h30, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, esse é um ato de suma importância e de um grande interesse para nós, aguadocenses, pois sabemos o quanto a suinocultura contribui, né, e compreende o movimento econômico do nosso município, sendo que 10,28% da arrecadação do nosso município é através, né, da suinocultura, sendo anualmente em torno de R$ 15.481.476,89. Então, vejo de suma importância essa Frente Parlamentar da Suinocultura, né, que acontecerá, então, a solenidade amanhã, dia 23 de abril, né, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador Jorge, passo a palavra ao vereador William Valmor Tortelli Vieira. Obrigado, senhor presidente. Vou falar um pouco das indicações da Paula. A indicação 33 e a 35, uma é a lombada física horizontal e outra é a manutenção dos refletores atrás do ginásio. Essas são assim, um pouquinho mais complicadas delas serem feitas, né, que gera um pouquinho mais de despesa e até dá para entender, mas tem que ser feito. Sou favorável, mas quanto a estudar a viabilidade, dar uma arrumadinha no parque, eu acredito que isso pode ser feito logo, né, porque hoje a gente tem 5 serviços gerais que estão aqui trabalhando. E a gente vê muita cobrança que falam assim, pois é, mas só ficam no centro da cidade, na praça, não sei, outros lugares. Então, acho que poderiam dar uma caminhada nos bairros, levar, para fazer essa manutenção. Mas, com certeza, para sou favorável. Vamos dirigir ao líder do governo, quanto ao lado, na frente ao supermercado de Itália, do lado da praça. Tem uma placa escrito, como que é que eu vou... Estacione oblíquo. Mas ali não tem nenhuma faixa que está direcionando para estacionar oblíquo. Hoje eu passei ali, tinha um monte de carro estacionado reto. O que vai acontecer? Tem uma câmera ali, o que vai acontecer? Multa. Daí quem que vai arcar? Então eu espero que a prefeitura vai lá, ou retire a placa, ou faça a marcação. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço ao vereador William e passo a palavra ao vereador James Bell. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria, inicialmente, mais uma vez, me reportar aos colegas vereadores e ao público que nos assiste aqui ao vivo e também via Facebook. Estão abertas, a partir de hoje, as inscrições para conselheiros tutelares, que será do período de hoje, 22 de abril, até o dia 24 de maio. Os horários de atendimento para a realização das inscrições será das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 na recepção aqui na Prefeitura Municipal. São cargos oferecidos para conselheiros tutelares com carga horária de 40 horas cada. São 5 vagas para conselheiros titulares e 5 vagas para suplentes. Digo suplentes também porque é importante, porque em caso de algum conselheiro titular adoecer ou sair de férias, os suplentes serão chamados e terão que ocupar essa função. Então, é necessário que tenhamos, no mínimo, 10 aprovados. O mandato dos conselheiros tutelares será do dia 10 de janeiro de 2020 até o dia 9 de janeiro de 2024. As eleições serão realizadas no dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã até as 17 horas. É importante frisar também que serão realizadas eleições para conselheiros tutelares em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Gostaria também de fazer uma breve fala aqui sobre o dia de Tiradentes, dia 21, e também o dia do descobrimento do Brasil, no dia 22. Desde 1965, aos 21 dias do mês de abril, celebra-se no Brasil o dia de Tiradentes. Junto à pessoa deste, rememoram-se também os acontecimentos que configuraram a Inconfidência Mineira. Tiradentes passou a ser considerado um herói nacional e patrono da nação brasileira. Sabe-se que Tiradentes era o apelido de Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, cargo militar da época colonial, que também exerceu a profissão de dentista. Tiradentes participou ativamente de um dos principais movimentos de contestação do poder que a coroa portuguesa exercia sobre o Brasil colônia. A Inconfidência Mineira, sobre o Brasil colônia, desculpa, a Inconfidência Mineira. Sabemos que esse movimento articulou-se entre os anos de 1788 e 1789 e foi permeado por ideias provindas do iluminismo que se alastrou pela Europa na segunda metade do século XXI. Então, lembrando mais uma vez, dia 21 desse mês comemoramos o dia de Tiradentes. E dia 22 de abril comemoramos o descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande monte, e chamaram-no de Monte Pascal. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa do Brasil. Após deixar o local em direção à Índia, Cabral, na incerteza se a terra descoberta se tratava de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome da ilha para a Ilha de Vera Cruz. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um continente, e novamente o nome foi alterado. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do pau-brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Então, só aqui deixo minha homenagem ao Tiradentes e também ao descobrimento do nosso grande e maravilhoso Brasil. Gostaria também de reportar a fala aqui do vereador William. Em frente ao de Itália, ainda vocês podem perceber que foi feito um asfaltamento há pouco tempo, então ainda não está pronto, não está liberado para que se faça as pinturas totais. Nós temos um trevinho que tem que ser feito ali no entroncamento do Sertanejo Esporte Clube. Então nós temos que ter a paciência de esperar que a obra se conclua. Acredito, mas vou me informar que a Polícia Militar não vai multar ninguém nessa forma, né? Porque está
apesar de terem as placas lá. O pessoal deve mais ou menos entender o que uma placa diz e o que ela não diz, né? Mas eu vou buscar uma informação. Em relação a outro colega sobre a construção de lombadas em frente ao hospital Nossa Senhora da Paz, a administração está aguardando melhorias que serão feitas naquelas ruas, portanto, eu acredito que não seja viável, nesse momento, realizar alguma obra que logo terá que ser desmontada. Então, as melhorias virão ainda neste ano de 2019, e assim que forem feitos, provavelmente será tomada alguma providência para proteger os nossos pedestres, nossos transeuntes que por lá circulam e que não são pouca gente, né? E principalmente por ser em frente a um hospital. Eu gostaria também, foi levantado uma questão aqui sobre o controle interno na Câmara Municipal. Quero trazer não digo com problema, esse assunto, a pauta aqui na nossa Câmara, para sugerir que o presidente crie a vaga efetiva ou contratada de controle ou caráter temporário de controle interno da Câmara de Vereadores, para que esse servidor, no caso, possa efetivamente ser o responsável pela correta utilização das rotinas de trabalho, o qual deverá prestar as informações necessárias ao sistema do controle interno centralizado no Poder Executivo Municipal. O controle interno da Câmara Municipal deverá ser feito por meio de unidade de controle interno, a ser instituída por ato de resolução pela própria Câmara, com a finalidade de executar a verificação, acompanhamento e providências para a correção dos atos administrativos e de gestão fiscal produzidos por seus órgãos e autoridades no âmbito do próprio poder, visando a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, da razoabilidade, da economicidade, da eficiência e da moralidade, bem como para auxiliar o controle externo das contas, que seria o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Prezamos tanto pela independência dos poderes, mas estamos amarrados ao controle interno do município, que deve obediência ao chefe do Poder Executivo, sendo que o mesmo não tem acesso aos dados da Câmara de Vereadores, para poder realizar as observações que são pertinentes ao seu cargo e sua responsabilidade. Acredito que seja de extrema necessidade e urgência a criação do controle interno aqui na nossa Câmara Municipal. Eu tenho aqui, quero deixar com o presidente depois, um texto feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que sugere que se realize, que se faça a criação do cargo de controle interno. Aqui ainda diz que o servidor nomeado para o cargo em provimento efetivo, ele pode exercer um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou de cargo efetivo, com vistas ao cumprimento do princípio da eficiência, que seria o cargo de controlador interno. Então, existem possibilidades de fazer efetivo ou em caráter temporário, mas existe também a necessidade da criação desse cargo. Aqui explica bem certinho, o presidente vai ter o tempo para ler, dar uma estudada e ver a viabilidade da criação ou formalização desse cargo. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo-lhe a palavra. Agradeço ao vereador James e passo a palavra a vereador... o vereador William foi citado, tem 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu sei que a obra ela não foi terminada ainda, mas como tempos atrás na avenida também não tinha sido acabada, e a polícia também multou carros que estavam lá na contramão, eles não quiseram saber, se não tem a marcação, muita gente não conhece o que é oblíquo, o que é reto, não sabe como que é. Chega uma pessoa do interior, chega ali para estacionar, não tendo marcação nenhuma, vai estacionar reto. Então, acho que sim, tem que ir lá, tem que falar com a polícia para não multar, porque depois que a multa está feita, daí vai fazer o quê? Então, acho que tem que ser bem esclarecido isso para não acontecer. Será isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço, vereador William. Passa a palavra à vereadora Paula. Obrigado, senhor presidente. Primeiro momento, quero agradecer, então, ao apoio dos colegas vereadores, as minhas indicações.
É como sempre falamos, a indicação é uma sugestão ao Poder Executivo, o qual nós trazemos para deliberação em plenário, justamente porque são pedidos da comunidade. Essas 3 indicações que trago foram pedidos de pessoas que envoltas nesse contexto e que estão aguardando já há um tempo para que esses trabalhos sejam feitos. Em conversa com o presidente Evandro, ele frisou que algumas dessas indicações já estão em trâmites para ser organizada, há um tempo, então nós já ficamos felizes, Esse é o nosso propósito. Independente de quem fez ou deixou de fazer, a nossa função é solicitar melhorias, inclusive o termo que eu uso aqui são melhorias, não somente a manutenção, porque, com certeza, tudo que é feito precisa passar por melhorias com o decorrer dos anos, com certeza. Então, é um ambiente que as pessoas utilizam e vale a pena estar de acordo com o adequado, com o necessário. Quero comentar também, em relação ao projeto de lei número 019, que deu entrada nesta casa, o qual autoriza a celebração de convênio de cooperação financeira entre o município de Água Doce e o município de Joaçaba, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social para a manutenção do abrigo municipal Frei Bruno e da outras providências. Então, esse projeto de lei dá entrada nesta casa hoje e ficará em estudos para votação na próxima sessão. Quero também dividir com as pessoas que nos ouvem que a Secretaria Municipal de Saúde está com uma campanha de divulgação da doação de sangue. Então, está solicitando aos munícipes que quiserem colaborar na doação de sangue, que procurem a Secretaria Municipal de Saúde, buscando auxiliar aí o próximo. A doação de sangue é um ato de solidariedade e cada doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. Quem tiver, então, interesse de doar, deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde. E também quero deixar registrado que no próximo dia 28 de abril de 2019 será comemorado, então, o Dia da Educação. Essa data serve para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja ela escolar, social ou familiar, sempre visando a construção de valores essenciais na vida em sociedade e de um convívio saudável com outros princípios, sempre pautada na sociedade justa, em uma sociedade justa e igualitária. O acesso à educação de qualidade é um dos direitos básicos de todo ser humano. O aprendizado e a possibilidade de estimular habilidades socioemocionais e o desenvolvimento da compreensão técnica, da linguagem e do raciocínio são fatores muito importantes para os indivíduos e para a sociedade. Deixamos registrados, então, que ensinar não é somente transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Com certeza faz a diferença. Quero deixar também meu parabéns especial a todos os integrantes da educação municipal que contribuem aí dia a dia para a educação aguadocense. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Agradeço a vereadora Paula e neste momento farei algumas colocações em relação às indicações. A indicação da nossa Rua Luiz Balestrinho, uma lombada física, já foi, pelo conhecimento que eu tenho, através de um requerimento feito diretamente no Conselho de Trânsito, protocolado um requerimento solicitando. Então, vamos averiguar se houve uma negativa da Comissão de Trânsito, o que está acontecendo. Em relação às indicações, a indicação sobre a iluminação, tenho que passar aos senhores e ao público de casa, o público presente, que já foi uma pessoa técnica referente à iluminação no ginásio, mas devido à altura na parte externa do ginásio, estamos necessitando de um tempo para conciliar a locação do guindaste, que vai levar até o técnico lá em cima, devido à falta de segurança naquele local. Então, conciliando as agendas do guindaste e do técnico eletricista, com certeza faremos o mais rápido possível essa melhoria. E em relação à quadra do bairro Vila Nova, também uma indicação de minha autoria, já está com o engenheiro, doutor Siles, aquela quadra não mais será de areia, ela será construída piso por parte da administração municipal, através de horas licitadas, compra de material direto, e posteriormente será colocado um tapete de grama sintética.
não havendo mais problemas com drenagens, problemas de alagamentos na referida quadra. Então, essa melhoria é em caráter de urgência, que foi solicitação do prefeito municipal ao engenheiro do município. O programa da Rádio Tropical FM, passamos para a ordem do dia. Para o projeto de lei número 019/2019, de 18 de abril de 2019, de autoria do prefeito Antônio José Bissani, o qual tem por assunto: autoriza a celebração de convênio de cooperação financeira entre o município de Água Doce e o município de Joaçaba, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, para a manutenção do abrigo municipal Frei Bruno e da outras providências. Eu baixo as seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Eu coloco em votação a indicação executiva número 033/2019, 17/4/2019, de autoria da vereadora Paula Cristina Mendes Gatelli, a qual tem por assunto: propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, junto aos responsáveis pela Comissão Municipal de Trânsito, estudem a viabilidade de construir uma lombada física horizontal na Rua Luiz Balestrin, neste município. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Eu coloco em votação a indicação executiva número 034/2019, 17/4/2019, de autoria da vereadora Paula Cristina Mendes Gatelli, a qual tem por assunto: propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, junto com a secretaria responsável, estude a viabilidade de proceder com melhorias necessárias no parque e na quadra de esporte João Ribeiro, localizada na esquina da Rua Costa e Silva, com travessa 1º de Maio, no bairro Vila Nova, no município de Água Doce, Santa Catarina. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Eu coloco em votação a indicação executiva número 035/2019, de 17/4/2019, de autoria da vereadora Paula Cristina Mendes Gatelli, a qual tem por assunto: propõe ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, junto com a secretaria responsável, estudem a viabilidade de proceder com a manutenção dos refletores instalados atrás do ginásio municipal Walter Roca Cavalete, a fim de oferecer maior visibilidade aos munícipes que utilizam o estádio municipal Jorge Luiz Ferretti para a prática de atividades físicas, bem como para caminhadas em período noturno. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. O programa da Rádio Tropical FM será de responsabilidade do vereador Agenor José Nichetti. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, encerro a presente sessão ordinária e convoco todos os vereadores e vereadora para a sessão ordinária que será realizada no dia 29/4/2019, segunda-feira, às 19 horas, salvo convocação extraordinária.